Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, mesmo pressionado, o Banco Central deve anunciar hoje a manutenção da taxa de juros no patamar atual, o maior dos últimos 6 anos. Analistas esperam que a reunião de hoje traga pelo menos uma sinalização para a queda no segundo semestre. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve ignorar novamente as investidas do governo e do setor produtivo e optar pela sétima manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Iniciada em março de 2021, a alta da taxa Selic teve o objetivo de conter o avanço da inflação. No período, 12 altas seguidas resultaram na elevação dos juros básicos de 2% ao ano para 13,75% ao ano, nível atingido em agosto do ano passado e mantido até então. Os economistas esperam o comunicado pela autoridade monetária, que pode indicar uma leve queda dos juros no próximo encontro do Copom. Caso confirmada, a redução da taxa Selic será a primeira anunciada desde agosto de 2020, quando a taxa passou de 2,25% ao ano para 2% ao ano. Após a primeira baixa, o mercado financeiro prevê novos recuos da taxa Selic nos meses de setembro, novembro e dezembro, movimento que, se confirmado, pode levar os juros para 12,25% ao ano. A manutenção dos juros no maior nível dos últimos 6 anos é alvo de críticas de toda a equipe econômica do governo federal e de membros do setor produtivo. As novas perspectivas de queda levam a inflação, que subiu em ritmo menor nos últimos 3 meses, e o avanço do Congresso Nacional da tramitação das novas regras fiscais apresentadas pelo governo. E ainda falando sobre economia, as exportações brasileiras devem crescer mais de 5% este ano. A previsão de alta acontece mesmo com a desaceleração do comércio mundial. Na contramão da queda de ritmo do comércio mundial, o volume de exportações brasileiras deve crescer 5,4% em 2023. De acordo com o relatório do Indicador de Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas, o resultado vem após já ter aumentado 4,4% em 2022. A Organização Mundial do Comércio prevê uma redução no ritmo de crescimento do volume do comércio mundial de mercadorias, de uma alta de 2,7% em 2022 para 1,7% em 2023. E para a América do Sul, o avanço sairia de 1,9% para 0,3% no mesmo período. O levantamento da FGV informa que o Brasil é a maior economia da região e o maior exportador. Entre os 30 principais exportadores mundiais de 2022, o Brasil é o único país sul-americano, participação de 1,3% nas exportações mundiais. De janeiro a maio de 2023, o volume exportado pelo Brasil avançou 9,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a maio de 2022, essa alta foi de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O saldo da balança comercial brasileira atingiu o recorde de 11 bilhões e 300 milhões de dólares em maio. No acumulado do ano, de janeiro a maio, o saldo ficou em quase 35 bilhões de dólares. O Senado aprovou o projeto que recria o programa Mais Médicos. Um dos temas mais polêmicos foi a necessidade da revalidação dos diplomas para médicos formados no exterior. A proposta aprovada pelo Senado permite a prorrogação de contratos e cria indenizações de incentivo ao exercício da atividade em áreas de difícil fixação. O texto também garante a formação de especialistas em medicina de família e comunidade. O objetivo da medida é diminuir a carência de profissionais de atenção primária em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Segundo o governo, na época de criação do programa, mais de 4 mil municípios foram contemplados na atenção primária à saúde, com mais de 18 mil médicos. Este ano, o número está em 8.600 médicos. E nos distritos sanitários indígenas, a cobertura, que era de 100%, foi reduzida a 58%.
Um dos temas mais polêmicos durante toda a tramitação foi a necessidade de revalidação dos diplomas para médicos brasileiros ou estrangeiros formados fora do Brasil. E ficou definido no texto que médicos sem revalidação vão poder permanecer atuando por 4 anos, não mais por 8 anos, como no texto original. O governo federal anunciou hoje um programa para aumentar a segurança de passageiros e bagagens em todos os aeroportos nacionais. A iniciativa vai começar no terminal de Guarulhos, aqui em São Paulo, e o investimento inicial previsto é de 40 milhões de reais. O programa prevê a instalação de mais câmeras no check-in, inspeção de bagagens, instalação de novos equipamentos de raio-x, scanners corporais, além de detectores de líquidos e explosivos. O programa deve ser expandido para os aeroportos que recebem voos internacionais até dezembro de 2025. E as equipes de resgate que procuram um submarino desaparecido perto dos destroços do Titanic detectaram ruídos na área de busca. O anúncio foi feito pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Os especialistas calculam que os 5 ocupantes do aparelho têm oxigênio suficiente para menos de 24 horas. Depois da identificação dos sons, um sonar adicional passou a ser utilizado e os ruídos continuaram a ser ouvidos. Os socorristas trabalham para encontrar o submarino antes que se esgote o oxigênio para as 5 pessoas que estavam a bordo. A comunicação com a embarcação Titã se perdeu no domingo, quase 2 horas depois de submergir rumo aos destroços do Titanic, localizados a quase 4.000 metros de profundidade. Em 2018, o ex-diretor de operações marinhas da Ocean Gate Expeditions foi demitido depois de levantar preocupações sobre a segurança do Titã. O oceanógrafo Jules Jaffe, da Universidade de San Diego, advertiu que o resgate é uma tarefa quase impossível. And probably the worst place for them to be would be on the seafloor, which implied that the vehicle itself. O pior lugar para eles seria o fundo do mar, que significaria que o veículo implodiu ou ficou preso de alguma forma para azar do capitão nos destroços do Titanic. É um naufrágio com todos os tipos de armadilhas, que não seriam muito seguras para uma embarcação pequena, de cerca de 7 metros. Probably all kinds of treacherous things which would not be very friendly for a small boat, about 7 meters. O submergível carregava 3 turistas, entre eles o bilionário britânico Hamish Harding, presidente da companhia de jatos privados Action Aviation, e o conhecido empresário paquistanês Shazda Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro. Também estão na viagem o especialista nos restos do Titanic, Paul Henry Nargolet, e o diretor-geral da Ocean Gate Expeditions, empresa que cobra $250 mil por turista para a viagem. E olha só, o jogador Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha, deu sua primeira entrevista após a prisão. Na declaração ao jornal espanhol, o lateral pede desculpas à ex-esposa e diz que perdoa a vítima. Em entrevista ao jornal La Vanguardia, o jogador brasileiro reafirmou ser inocente e disse estar com a consciência muito tranquila de que no episódio denunciado não aconteceu nada de maneira forçada. Publicada uma semana depois de a justiça negar outro recurso de seus advogados, o jogador explicou na publicação que mudou sua versão dos fatos várias vezes para tentar preservar o casamento. A versão da denunciante permanece a mesma desde o início e foi considerada com traços de confiabilidade suficientes pelos magistrados da audiência em Barcelona. Daniel Alves, de 40 anos, está preso em Barcelona pelo suposto crime de agressão sexual, que na Espanha compreende o estupro. A modelo espanhola Joana Sanz, ex-esposa do lateral brasileiro, anunciou a separação do atleta recentemente, durante o processo em questão. Uma pesquisa feita por economistas e ambientalistas aponta que a Amazônia pode render bilhões de reais ao Brasil nas próximas décadas. O relatório realizado pelo Escritório Brasileiro do Grupo Ambientalista Instituto de Recursos Mundiais e pelo Grupo de Pesquisa Comissão Global sobre Economia e Clima modelou vários cenários para o futuro econômico da maior floresta tropical do mundo, do panorama atual a um caso melhor de desmatamento zero e crescimento verde. Ao desenvolver indústrias sustentáveis, especialmente de geração de energia solar, e fazer a transição para uma agricultura de baixo carbono, a região amazônica poderia liberar o caminho para transformar o Brasil em uma potência da economia verde, adicionando 40 bilhões de reais por ano à economia.
O estudo revela que o melhor cenário de preservação na região poderia não apenas proteger um dos principais sumidouros de carbono do planeta, mas também criaria mais de 300 mil empregos nos próximos 30 anos. De acordo com o relatório, é necessário um grande investimento adicional de mais de 2 trilhões e 500 bilhões de reais até 2050 para transformar positivamente este modelo, fazendo uma transição para uma economia de alta produtividade, alto emprego e alto valor agregado. O custo de não fazer nada seria mais que o dobro desse valor, em danos causados por eventos climáticos extremos e outros impactos das mudanças climáticas. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais.